Eu vou olhar, eu vou observar, eu vou sentir. Todo mundo é assim. Todo mundo observa. É difícil a gente estar num ambiente que a gente não observe. Muito difícil. A gente precisa sentir, a gente precisa conhecer aquele ambiente, né? Então, a característica do melancólico, né? O melancólico, ele é muito analítico e sensível. Sensível demais. Por exemplo, hoje pela manhã aconteceu uma coisa muito engraçada. O meu pai veio trazer a minha tia para me dar um suporte, né, com as crianças para ao longo do dia, que hoje é um dos dias que acaba mais tarde para mim, que é o dia do online, de fato. Então é de 7 da manhã até as 9. Terminei, por isso que eu estou entra já, estou terminando. Tem as pausas? Tem, porque eu preciso desses intervalos, mas é o dia que é mais puxado no online. Os outros dias não. Quarta-feira presencial é muito mais tranquilo. Na terça-feira eu tenho poucos pacientes, então é mais para estudar. Mas a quinta não. A quinta é o dia do valendo em atendimentos. E aí, o meu pai chegou com a minha tia logo cedo. E a Elis tinha acordado um pouco mais cedo hoje, tossindo. Então, eu dei o leitinho dela e fui dar uma nebulizaçãozinha, porque quando a gente voltou de viagem, todo mundo chegou meio baleado, né? O Pedro foi o primeiro a ficar baleado, aí passou para mim, aí o Pedrinho começou, aí agora é a Elis. É assim, né? Escadinha. Mas tá tudo certo. Tá todo mundo sobrevivendo, todo mundo na vitamina C, reforçando essa imunidade, né? A diferença da temperatura causou isso. Mas aí, eu não levantei cedo para fazer nada de casa, fazer café da manhã, né? Então, às vezes, não dá tempo de fazer as coisas aqui em casa. E hoje é o dia, como eu acordo mais, teria que ter acordado mais cedo para organizar tudo, para vir atender. E aí, o meu pai chegou e perguntou logo, não foi nem bom dia. Cadê o café? Você não fez? Você tem que fazer o café da manhã para o Pedro. Tem que deixar o cuscuz pronto, o café pronto, o ovo pronto, tudo pronto. E eu olhei para a cara do meu pai e eu disse, botando água, né? Tá bom. E aí ele continuou, né? Do jeitinho dele, porque o meu pai é surdo, né? Então meu pai fala pelos cotovelos, viu, minha gente? Mas ele fala, de fato. E aí eu fui ficando incomodada com aquilo. Porque o melancólico, ele se incomoda com a besteira. Era uma besteira o que ele falou, o que ele comentou. Eu sei que eu não sou a pessoa que deixo de fazer algo. Não, pelo contrário. Eu gosto de fazer as coisas em casa, eu gosto de deixar tudo pronto. Mas hoje eu não tinha acordado disposta e não queria cozinhar logo cedo, de jeito nenhum. Eu queria só pegar meu copinho d'água. Ainda deu tempo de fazer uma papinha de aveia bem rápida para mim, que ninguém gosta, só eu aqui em casa que gosto de papa de aveia. Comi e vim atender, tava tudo certo. E o Pedro tinha dito: não, mano, não se preocupe, eu me viro. Então, tudo certo, nada errado. Né? Mas para o meu pai estava tudo errado. Eu tinha que ter deixado tudo bonitinho, como manda figurino. E vim atender, mas eu vim atender remoendo aquilo que ele falou, né? Tá bom. Então, meu pai está dizendo que eu não. Nas entrelinhas, né? Na minha leitura, meu pai está dizendo que eu não sou uma boa esposa, que eu não faço as coisas direito. E aquilo foi me trazendo tristeza, né? E eu disse: que viagem, peraí. Nada a ver. Ele só comentou porque realmente ele queria comentar. E ele vem de uma época que a minha avó, mãe dele, né, quando era viva, acordava de 4 horas da manhã. Minha avó era exemplar. 4 horas da manhã estava ali, pronta, pleníssima, maravilhosa, cheirosa, fazendo café da manhã. Eu não sou dessa época. E aí, quando foi mais tarde, eu precisei fazer uma transferência para o Pedro e botei, né? Na transferência, botei na frasezinha para ele. Se a mulher contemporânea faz assim, cuida do marido desse jeito. KKKKK, brincando com ele. Ele, eu não acredito não que tu ainda tá remoendo isso. Eu disse, pior que fiquei remoendo isso. Como uma boa melancólica que sou, fiquei remoendo isso. Por quê? Foi uma besteira, mas mexeu. Me trouxe ali uma inquietação. Então, o melancólico é isso, é analítico e sensível. Quais são as características do melancólico? Introvertido, detalhista, perfeccionista, profundo, mas pode ser pessimista e se isolar. Uau, eu tô falando sobre mim, eu sou isso. Se vocês verem alguma coisa no meu Instagram que de repente foi errado, minha gente, isso me consome tanto porque eu não posso voltar lá e apagar. Eu demoro tanto para preparar um material para colocar lá no Instagram. Eu estava estudando para a gente ter esse momento aqui. Eu estava com muito cuidado, com muita cautela, porque eu não queria trazer nenhuma informação errada. Eu me cobro demais. É o meu funcionamento. A pessoa melancólica é isso aqui que eu estou descrevendo para vocês. Perfeccionismo grita. Então, o fato de não ter feito café da manhã, eu falhei. Eu falhei. Uau, como é que eu vou lidar agora com essa falha? Né? E aí a gente vai na psicoterapia, a gente aprende a buscar as evidências. Quais são as evidências que comprovam se eu sou realmente essa pessoa ou não?
Então, foi um único dia, dentro de tantos outros dias, em que eu acordo mais cedo, deixo tudo organizado, todo mundo sai alimentado, todo mundo tem suas coisinhas. Hoje eu não fiz. E tá tudo bem por não ter feito. Mas para processar isso, para aceitar isso, demanda tempo, não é tão simples. E aí, quando eu vou na Bíblia, atrás de uma figura, né, de uma personagem que traga para a gente esse exemplo da melancólica, eu vou ler sobre Ana, mãe de Samuel. Ela era uma mulher profunda e emotiva, que orava intensamente a Deus por um filho e expressava uma sensibilidade espiritual. Foi taxada como louca, né? Uma pessoa que estava embriagada, né? De tanto clamor dela. Então, intensa demais. O melancólico, ele é intenso em tudo. Em tudo. Numa simples ação a uma extrema ação. Ele se envolve por completo. Ele sente. Se você perguntar ao melancólico, fulano me machucou. Deixa eu trazer um exemplo do que aconteceu comigo. Quando todo mundo aqui que é de lá da igreja sabe que eu sou amiga do Lelo desde a sexta série. Então faz chão, minha gente, tem chão isso. Faz muito tempo, né? E a gente sempre conviveu. E no ensino médio foi quando a gente ficou mais próximo ainda. Primeiro, segundo, terceiro ano, então nós tínhamos um grupinho. Nós éramos 5, né? E esses 5 não se largava. Então, quando eu fui casar, é óbvio que eu fui convidar os meus amigos, né? E aí ninguém foi pro meu casamento. Nenhum foi pro meu casamento. O Lelo não foi porque estava tendo acampamento da igreja, que eu casei no carnaval, né? Então estava tendo acampamento da igreja. E as outras, uma não foi porque a mãe não conseguiu chegar a tempo, a outra não foi porque ficou sem dinheiro, e a outra não tinha ido porque já estava em Recife. E eu era a quinta que estava casando. Imagine como ficou isso na minha cabeça. Eu não queria ver ninguém nem pintado de ouro. Eu levei uns 3 anos para processar o fato de ter sido abandonada por meus amigos. Né? E o primeiro que se achegou diante disso tudo foi o Lelo. Pedrinho tinha nascido, pouco tempo depois nasceu a Antonella, veio o aniversário da Antonella e ali foi o grande reencontro. Mas eu ainda estava processando aquilo. E todas as vezes que a gente se encontrava, eu sempre soltava isso. Mas você não foi para o meu casamento. Mas você não foi para o meu casamento, até que isso foi passando. Depois a gente sentou realmente e conversou a respeito disso. Mas o melancólico, ele sabe a cor, ele sabe o cheiro, ele sabe a data, ele sabe a hora exata daquilo que aconteceu. Né? Então, nós melancólicas, quem for aí do time dos melancólicos, está entendendo o que eu estou falando. E a gente se apropria disso, a gente guarda isso de um jeito que é surreal. Então, para a gente modificar isso, para isso não fazer tanto mal, a gente precisa aprender. É uma habilidade, eu preciso desenvolver isso. Isso não vai me fazer bem. Então, se isso não me faz bem, como eu posso resolver? Nessa situação que eu contei do casamento, só tinha uma saída: conversar com todos os meus amigos. Hoje eu converso com todos, normalmente. A gente vai, não vai, sempre tem um encontro, nem que seja anual, para todo mundo se ver. Né? Da época do colégio, então, para cá, isso foi acontecendo gradativamente. Os 3 primeiros anos eu não ia para nenhum encontro. Não queria ir para nenhum encontro porque eu não aceitava o que eles tinham feito. Mas eu também não parei para tentar ouvir o outro lado, né? Saber o que de fato estava acontecendo. O que aconteceu, melhor dizendo. Hoje não, hoje eu sei. Hoje eu sei o que aconteceu com cada um para não ter ido. Mas machucou naquele momento, ficou a dor. Então o melancólico, ele cria aquela dor como um bichinho de estimação que não pode fugir. E, na verdade, quando a gente vai para a Bíblia, a gente entende que a gente não pode fazer isso. Isso se torna o quê? Uma mágoa, né? Um peso muito grande. E a gente sabe que mágoa, dentro do contexto da psicologia, né, existe uma cadeira, né, da faculdade que a gente paga, que é a psicossomática. A psicossomática nos aponta que a mágoa, ela causa doenças devastadoras, né? Então a gente precisa liberar o perdão necessário, né, para realmente fluir em Deus e fluir nessa vida realmente, segundo aquilo que o Senhor espera para nós. Então, quando eu penso em um personagem melancólico, eu lembro de Ana. Ana era essa pessoa, intensa demais. A Bíblia não vai me descrever mais comportamentos da Ana para eu bater esse martelo, mas nesse episódio aqui, eu entendo que ela era intensa demais, muito parecida com uma pessoa melancólica. Intensidade é o sobrenome do melancólico. E o último, né, temperamento, que é o fleumático. O fleumático é calmaria em pessoa.
Tá tudo bem o tempo todo, nada tá errado. Tu é assim, Amanda. Amanda levantou o dedinho. Ó, plenitude, tá tudo certo. E a minha mãe é, Amanda, melancólica não, fleumática. E tem hora que eu fico estressada com ela. Mulher, reage, pelo amor de Deus. Tu não pode ser assim, não. O povo te engana. E ela, bem pacífica, né? Fleumático é isso, calmo e pacificador. Busca sempre manter essa paz aí, busca sempre manter essa harmonia, né? Num grupo principalmente. Então acontece uma coisa aqui diferente do melancólico, apesar de estarem no mesmo eixo do frio, né? Do lado frio. O que é que acontece? O fleumático, passou, beleza, já tá resolvido, já resolveu. O melancólico não é assim. Agarra os detalhes. E aí, ó, calmo e pacificador. Quais são as características do fleumático? Tranquilo, paciente, mediador, relutante em conflitos, evita conflitos, mas pode ser passivo e indeciso. E aí isso é um problema. A passividade um estilo de comunicação, né? Nós temos a comunicação passiva, agressiva e temos a comunicação assertiva. Comunicação assertiva é o sonho de consumo de todo ser humano. Ser assertivo no falar. A assertividade é trazer a sua verdade para aquela história. Ah, Dorinha, você falou assim assim comigo, eu não gostei. Eu conto para Dorinha o que eu senti. O comportamento de quem é passivo, fingir. Vou fingir demência aqui. Dorinha falou assim comigo, quero nem falar sobre isso porque vai dar BO depois. Então, faz de conta que não foi aquilo, que aquilo realmente não aconteceu. O agressivo, não. Dorinha, você falou assim, assim, assim comigo, porque isso, vai discutir, né? Vai vir uma enxurrada aí de argumentos, né? Para tentar, de fato, se defender. E se defender de uma pior maneira, porque a agressividade, no fim das contas, não traz equilíbrio algum. Pelo contrário, desequilibra, desestrutura tudo. E aquilo que era para ser resolvido se torna ali uma bola de neve e não é resolvido. Eu, particularmente, tenho um posicionamento muito passivo. Apesar de ser melancólica, é muito passiva a minha comunicação. Vi, não gostei, faço de conta que não aconteceu. Por quê? Porque eu penso que eu vou machucar o outro se eu falar. E isso já me trouxe vários problemas. E na psicoterapia eu aprendi também a ser assertiva. Ah, Beth, você é assertiva o tempo todo? Quem dera, minha gente. Era um sonho. Não consigo. Tem hora que vem ali a emoção mais forte e parte para uma agressividade, porque quem tem um comportamento passivo tem uma tendência, né, uma comunicação passiva, melhor dizendo, tem uma tendência a desenvolver uma comunicação agressiva, porque ele guardou, e quando não dá mais para guardar, bum, explode. E quando explode, explode de qualquer jeito, sem levar em consideração se o outro está bem ou não com aquela informação. Então, o fleumático, ele já tem esse traço. Ele adota essa comunicação passiva. Tá tudo bem, ele esquece rápido das coisas. Apaga. Ah, fulana, tu lembra que fulana fez isso com tu? Eita, lembro não. E foi. Fulana falou assim, assim, assim. Tu lembra? Lembro não. E quando lembra, não lembra na mesma dimensão de sofrimento, de dor. Ah, já passou. Besteira aquilo. Então, são pessoas que acabam, de certa forma, confiando tanto no outro e acabam se machucando tanto, porque o outro, às vezes, machuca e machuca com propriedade, né? Então, assim, a minha mãe é essa pessoa, eu posso trazer esse exemplo dela. Ela confia em todo mundo. Todo mundo. Todo mundo chega a Cleide, disse assim, 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 assim. Ai, foi, ela acredita. Ela pega aquilo e vai tentar aconselhar a pessoa, vai tentar, né, ali. Eu disse, mãe, também não precisa ser assim, né? Vamos agir. Vamos ser mais enérgica um pouquinho de vez em quando, que é bom, né? Mas não, o comportamento do fleumático, ele vai se baseando nisso, né? De ser pacífico, de estar sempre ali, né? Cuidando das coisas, evitando conflitos. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, uma mulher que me lembra muito esse comportamento é Ruth.
Ruth demonstra um temperamento, né, fleumático. Ou seja, ela é leal, ela é calma, ela é amorosa, ela busca sempre a paz, o bem-estar da sogra, então, em primeiro lugar, né? E a sua nova família. Sensacional. Todo mundo fica apaixonado por ela, né? Quem não queria ser assim, né? Mas, se não for atenta, cai em muitas situações delicadas, acaba sendo enganada, né? Então, assim, a gente sabe que no contexto bíblico a história de Ruth foi lindo, o desfecho final, né? Como Deus conduziu tudo, como Deus cuidou de tudo, né? A sensibilidade dela, a confiança, né, de que algo bom vai acontecer. O fleumático, ele tem muito isso. O pensamento é muito esperançoso, né? A preocupação, existe preocupação na vida do fleumático? Existe, como na vida de qualquer outra pessoa. E dentro da preocupação, a gente entende que tem dois tipos de preocupação. Preocupação pessimista, que é aquele viés pesado, né? Que nada, não tem saída para mim. E uma preocupação otimista. O que é que acontece aí? Tem sempre uma saída, né? Tem sempre uma solução para o meu problema. O fleumático, eu acho que é essa pessoa. Ele sempre tem essa preocupação que tem uma esperança no fim, uma luz no fim do túnel. Sempre existe para o fleumático. É lindo isso no fleumático. A minha mãe tem muito isso. Para mim é tudo negativo, né? Eu vejo logo o lado ruim da história. Minha filha, não é assim. Minha filha é isso. Minha filha, olha por aqui, vai dar certo. E se a gente fizer assim? Sempre tem uma saída, né? Então, assim, graças a Deus pela vida de vocês, viu, Amanda? Os fleumáticos trazem esse equilíbrio, principalmente para o melancólico que fica desesperado, socorro, tá tudo errado, deu tudo errado, né? Então, assim, todos os temperamentos, como vocês podem ver, eles se complementam. Eles se complementam. A gente precisa do sanguíneo, né? Para bora dar conta, a gente consegue. A gente precisa do colérico para apontar ali o caminho, vamos fazer assim, que tal desse jeito, vem por aqui, vai dar certo. A gente precisa do melancólico com toda a sua sensibilidade, toda a sua sensação ali para tentar nos mostrar se realmente aquilo vai fluir ou não, o que é que ele pensa, o que ele não pensa, né? E a gente tem o fleumático, que é essa pessoa que vai trazer esse equilíbrio, né? Vai trazer essa paz, assim, que vai direcionar tudo. Então, assim, como é que eu posso entender o meu temperamento, reconhecer o meu temperamento, né? A gente ficou, muitos de vocês ficaram com essa dúvida na semana passada, porque parecia que vocês tinham dois. E aí eu expliquei para vocês o seguinte, o meio também, ele traz para a gente alguns traços de outros temperamentos. Onde eu estiver ali inserida, vai trazer alguns traços de outro temperamento. Eu até expliquei sobre mim. Eu sou melancólica, mas por ter convivido tanto tempo com sanguíneos e coléricos, eu tenho alguns traços desse temperamento. Mas eu não sou. Eu tenho os traços. Apesar de ter convivido muito com a minha mãe, inteiro praticamente, né? Mas eu não tenho traço algum do fleumático. Deveria, né? O lado bom, né, das coisas. Mas assim, o instinto, né? O instinto do sanguíneo, aquele instinto do colérico, ele é mais forte porque foram essas pessoas que eu convivi por mais tempo, né? Então vocês também foram pegando, cada uma foi pegando um pouquinho daquelas pessoas que estão ao redor de vocês, né? Então nós estamos perto de 5 pessoas, a gente tem muito dessas 5 pessoas, né? O mínimo, né? Então aqui a gente tem mais de 5. Então se a gente conviver o tempo inteiro, cada uma vai sair pegando traços, né? Vai aprender um pouquinho uma com a outra e vai adaptando. Eita, eu gostei disso, né? Eu gostei disso aqui, eu gostei disso aqui, eu vou fazendo, vou trazendo isso e vou agregando para mim, né? Então, como é que eu posso descobrir? O que é que esclarece, né? O que é que traz a certeza do meu temperamento? A pessoa que está do meu lado. Pergunta a pessoa que está do teu lado, né? Teu esposo, teus filhos, tua mãe, tua irmã, um amigo, uma pessoa próxima a você, que conheça você. Pergunta a ela, fulana, como é que eu sou? Como é que você me vê? E aí essa pessoa vai trazer os traços mais ricos ao teu respeito. Então, aquela pessoa sabe. Então, por exemplo, se vocês perguntarem ao Pedro, Pedro, quem é a Beth? Ele vai dizer, nas palavras dele, a Beth é muito dengosa. Sou dengosa. A Beth se importa muito com as coisas, eu me importo muito com as coisas. A Beth remói muitas coisas.
queimou muitas coisas. Mas a Beth, ela tem uma sensibilidade incrível. Se ela botar o olho numa coisa e dizer é isso, é isso. E aí são traços do melancólico, né? São traços do melancólico. Eu convivo com a minha mãe. Ah, minha mãe é muito pacífica. Minha mãe não, ela evita conflitos. Ela não gosta de conflitos, né? Apesar dela se envolver em alguns debates que ela gosta de conversar sobre, mas ela evita muitos conflitos que sejam assim desproporcionais e que ela não consiga manter um controle, ter uma calma ali para conduzir, né? Então, eu consigo enxergar isso da minha mãe. Eu consigo enxergar também que a minha mãe às vezes cai em ciladas muito grandes porque confia muito nas pessoas. Então são traços que eu consigo perceber na minha mãe. No meu esposo eu consigo perceber a liderança. Eu consigo perceber o estou pronto para tudo. Já estou pronto, né? Então vamos fazer isso. Então muito forte o colérico nele, né? O temperamento do colérico, isso é muito forte no João Pedro, né? Que é pequenininho, só tem 10 anos, mas eu já vejo isso é muito forte. A palavra dele tem que ser a palavra, né? Que todo mundo tem que acatar. E no fundo não é. Ele é só uma criança que está em construção, né? Então a gente precisa conversar com uma pessoa que está do nosso lado para tentar sondar dele como é que ele me percebe, como é que ela me percebe, e isso fazer com que eu realmente consiga definir o meu temperamento. E aí fica a minha pergunta: todas conseguiram descobrir o seu temperamento ou alguém ainda ficou com dúvida? Eu fiquei com dúvida. Quem foi que ficou com dúvida? Eu, Bárbara. Ah, Bárbara, porque tá Minha aqui, gente, tá fechado. eu fico ouvindo as explicações e, meu Deus, eu preciso ser estudada, porque parece que é um pouquinho de cada, meu Deus, não existe. Então você conviveu com várias pessoas de vários temperamentos. Só pode. Mas daqui do grupo, Bárbara, quem é que tem mais proximidade com você? Daqui do grupo, hoje, eu acho que é a Carol. A Carol tá aqui? Tá, não. Tá, não, né? Mas eu acredito que as meninas, a Isadora, a Heloísa, elas podem falar algo. E aí, meninas, ajudem a Bárbara. Help! Deixa eu falar. Para mim, agora para mim ficou bem mais claro. E você falando, né, sobre a pessoa que você convive, eu convivo com um fleumático, né? E quando a Beth falou, se você perguntasse a ele, com certeza sairia melancólico, viu? Eu me identifiquei com muita coisa que a Beth falou a respeito dela mesmo, né? De quem ela é. Disse, meu Deus, eu sou assim também. Eita, isso aí, isso aí, isso aí. Mas como eu convivi, né, com uma sanguínea e uma colérica, aí eu Eu peguei certeza sua vida. algumas coisas, é. E com relação à Bárbara, eu acredito que você é melancólica também. Eu também acho, viu? Ó, tá vendo? É. Tem muita coisa. É isso mesmo, minha. É. Eu acho que você é melancólica e eu convivi muita minha adolescência com a Bárbara, minha gente, a gente adolescente, dormia lá na casa dela. E Bárbara, a gente se dava muito bem. Você é assim, viu? É, acho que é isso mesmo. Ô, Acho Bárbara, que. mas quando você respondeu, né, ao questionário, quando você foi para a correção, deu muito o quê? Oi, eu nem tô com o meu papelzinho aqui que eu fiz. Mas as minhas respostas, a maioria ali deu A, né? Aí quando eu fui olhar lá no resultado, é o sanguíneo, no caso. Mas aí, vendo por esse lado, né, que as meninas falaram, talvez eu tenha traços, né? Uhum. Do sanguíneo Você Tu consegue tem traços perceber? da Bubu, mulher. Tu da tem traços da Bubu. Que é a irmã Eita! dela, a A Bruna. A Bubu Bruna é a é irmã dela. sanguínea. É,
A Bruna é mesmo. Aí a Então foi gente foi isso, minha gente. postada, Bárbara, que a gente tranquila, não É, vamos falar, não vou... Aí as irmãs da gente, tananã, tananã, a gente, pronto, então a gente vai também falar, então eu vou, bora. a gente era influenciada. É O mesmo, minha meio influencia, né? É, gente. Então, É, assim, mas a característica mais marcante, né, do melancólico é exatamente essa introspecção. O melancólico, ele é muito para dentro, é. né? Que eu sinto como eu estou nesse momento. E eu não sei todas aqui, todas as melancólicas que estão aqui no grupo, mas eu tenho muito medo de machucar o outro. Bárbara tem, viu, você? Eu tenho mesmo. É, Aí, às vezes, depois que passa alguma situação, né? Aí eu fico, tá vendo? Eu pensei em não fazer para não machucar, mas não pensou em mim. Exatamente. Ai, até minha é. gente. Ou então ficar remoendo assim, oxe, eu deveria ter dito isso, da próxima vez eu vou dizer isso, isso, isso. A história todinha na mente, assim, ó. Sim. E eu passo dias remoendo, né? Não, Olha, tá vendo? é, E pode passar o tempo. Às vezes a gente diz, não, já passou, já perdoei, já esqueci. Mas aí do nada tu lembra daquela história e é aquilo volta isso. com todo o gás, né? Com toda a É, intensidade. é isso. E eu sou tipo assim. Eu posso até, a pessoa pode até não me pedir perdão, mas se vir conversar comigo, eu vou conversar ali naturalmente, mas eu não esqueço. Não é que eu estou sendo falsa com a pessoa. Sou ali real, converso, convivo numa boa, mas eu não esqueço nunca o que fez. Isso. Isso é tão interessante, sabe, Bárbara? Isso já foi pauta em uma sessão minha com a minha psicóloga, há muitos anos atrás. É, na história, para resumir a história toda do Pedro, o Pedro foi criado pela madrasta e pelo pai, né? Ambos disseram que a mãe não quis saber deles. E quem está hoje vendo a Elis com a vovó dela lá na igreja, está sabendo que essa vovó e essa mãe sempre quis esses filhos, minha gente. Mas o meu sogro e a madrasta contavam essa história e eles cresceram acreditando nisso. E com o passar do tempo, eu fui descobrindo quem era de fato a madrasta, e aí isso foi me entristecendo, isso foi me deixando com muita raiva, né, na verdade, também do comportamento, como as coisas eram conduzidas. E aí, uma das conversas do Pedro foi, o Pedro chegou para mim e disse, você guarda muito rancor, muita mágoa da minha madrasta. E eu disse, eu não guardo rancor dela, eu não guardo raiva dela. Isso vai me fazer ficar doente. E eu pensando, né? Não estava falando, só pensando, isso vai me fazer ficar doente. Eu não quero ficar doente, eu não vou morrer por causa de rancor e ódio dessa mulher. Né? Eu não tenho. E levei isso para a psicoterapia. E na psicoterapia a gente foi traçar se realmente carregava essa mágoa e esse ódio todo que o Pedro conseguia ver. O que eu ficava era indignada com o comportamento dela. Então, quando alguma coisa me deixa nesse nível, né, indignada, eu fico desconfigurada. Eu não sei reagir. Eu fico com muita raiva. Essa é a verdade. Isso me deixa bagunçada, né? Não é raiva da pessoa, mas é raiva do comportamento dela. E isso foi descoberto na psicoterapia. Mas isso me deixou uma semana com dor de cabeça. O fato dele ter dito isso. E o medo de adoecer. Foi muito louco isso, né? Mas assim, eu descobri que dentro do meu temperamento, né, sendo melancólica, não é que eu guarde raiva, ou a mágoa, ou sei lá, o ódio da pessoa. É o comportamento da pessoa que me incomoda. Eu preciso separar comportamento da pessoa. Uma vez que eu faço essa separação e entendo que é o comportamento e eu não consigo mudar comportamento de ninguém, eu preciso aprender a lidar com esse comportamento, eu preciso aprender a lidar com essa pessoa. Mas isso não quer dizer que eu tenho que morrer de amores por essa pessoa, dessa pessoa ser minha amiga. Ai, que bom, estava querendo você aqui na minha vida. Não. Para poder ter um relacionamento saudável, eu preciso ter limites. Então, por exemplo, a madrasta do Pedro tem vários limites que foram construídos ao longo desses anos que eu tô com o Pedro. Por quê? Se eu não fizesse isso, isso ia interferir no meu casamento. Isso ia acabar, destruir o meu casamento. Então, eu precisava desses limites. Né? Eu preciso manter esses limites. Então, eu sou a nora festiva. Eu só apareço no aniversário do meu sogro, no dia dos pais e no Natal. E tá bom. E tá tudo bem. Por quê? Eu entendi que aquele ambiente não me fazia bem. Então, é dia das mães, ele sempre passa por lá. Nunca impedi. Às vezes eu vou com ele. Mas não é prazeroso.
Não é gostoso, não é legal, não é leve, é pesado. E eu não saio bem. Não saio bem porque ela reúne todo mundo para falar mal de todo mundo. E eu tenho que ficar ouvindo aquilo tudo e aquilo vai me deixando muito mal. Né? Ela está destruindo ali, falando coisas pesadas sobre pessoas que eu gosto, que são pessoas importantes para mim, né? E eu não posso defender. Primeiro, que o meu funcionamento melancólico não entraria nesse embate, não defenderia. E segundo, porque não vai mudar em nada. É o comportamento dela. É ela. Quero que tudo vá bem? Quero que tudo vá bem. Falo sinceramente. Não tenho esse meu Deus, ela tem que morrer. Não, não há nada disso. Ela vai colher o que ela tem plantado. Não sou eu que digo isso. A própria Bíblia traz isso. A gente planta aqui e aqui mesmo a gente colhe. Então ela já tem colhido, né, o que ela plantou ao longo desses anos. Oro para que Deus mova o coração e ela compreenda a dimensão disso tudo. Mas se a gente observar e a gente continuar nesse ambiente, a gente acaba adoecendo. E aí sim, eu poderia desenvolver mágoa, rancor, ódio, não querer nada de bem para ela. Por quê? Porque o comportamento traz essa sensação de que é uma pessoa que é complicada. É uma pessoa difícil. O comportamento não permite que a gente se chegue. Não tem conexão, não tem. Nem com os meninos, a quem ela disse que cuidou com tanto amor como mãe. Nem eles hoje conseguem desse jeito. Né? Então a gente precisa entender isso. Existe um limite. Né? Eu preciso separar pessoa do comportamento. E isso é um desafio. Né? Eu imagino que não só para mim, para todo mundo. Separar a pessoa do comportamento. Entender que existe um temperamento e que além do temperamento existe uma personalidade e existe um caráter. São 3 pontos fundamentais. Né? Eu comecei na semana passada falando isso para vocês. Temperamento é isso aqui que a gente está falando, é o tempero mesmo da pessoa. Personalidade não. Formação da pessoa. Né? Caráter, valores, o que essa pessoa tem. Né? Então, tudo isso compõe a gente. E aí a gente precisa estar atento para saber quem de fato somos. Né? Para quê? Em grupo, a junção desses temperamentos, o lado positivo é muito bom, mas tem o lado negativo também. E aí está todo mundo pronto para lidar com o lado mais pesado dos temperamentos? A Dorinha trouxe aí a explicação de que é casada com fleumático. Eu imagino, uma melancólica com fleumático, Jesus. Acho que tem hora que tu deve dizer assim pro Rafa, bora, meu filho, adianta, agiliza aí. É assim mesmo, Beto. E para completar, ainda tem um filho que está indo no mesmo fleumático também. Eu digo, e aí, vocês vão querer o quê? A senhora escolhe, mamãe, tanto faz. Aí eu dou 2 opções, aí ele diz, eu digo, quer o quê? O que for mais fácil para a senhora? Eu digo, não, meu filho, escolha, vamos lá, vamos aprender a escolher. Aí ele diz, quero tal coisa. Aí eu digo, pronto, tá certo. Aí no final ele diz assim, mas se for dar muito trabalho, faço outro mesmo. Ai, meu Deus do céu, acorda, muito indeciso, muito. Ai, Exatamente. Agora vamos para a colérica. Cadê a galera? A cadê? galera colérica. Cadê? Ô, Beth, deixa eu fazer uma pergunta. Estão me ouvindo? Tô. Agora tá bem baixinho, Amanda. Não? Acho que é porque. Deixa eu botar aqui. No caso, Agora melhorou. Como é? Os comportamentos diz muito de quem é a pessoa, né? No caso do caráter, Sim. Diz muito de quem é a pessoa, né? Diz muito sobre a pessoa, né? Os comportamentos, não é isso? Isso. Era isso. Era a dúvida? Exatamente. Vou te mandar aqui meu remédio. Na veia. É, isso mesmo. É o momento, né, Amanda? Mas vai passar em nome de Jesus. Verdade, vai sim. Mas é isso, o nosso caráter, né, ele é refletido muito no nosso comportamento. Né? As pessoas, eu sempre costumo dizer, as pessoas nunca vão saber o que a gente pensa e o que a gente sente. As pessoas sempre vão saber o que a gente faz, o nosso comportamento. Então, o nosso comportamento para uma pessoa vai sempre ter uma leitura diferente.
Eu posso estar aqui com vocês, falei dessa situação, por exemplo, com a madrasta do Pedro, e algum de vocês pode pensar, que história, ela tem raiva dela mesmo. Pode pensar, e tá tudo bem, porque é o meu comportamento, a maneira como eu estou falando, dá margem para que cada uma de vocês façam uma leitura, façam uma conclusão, tirem uma conclusão. Mas, lembrando que as nossas interpretações, elas podem ser sujas. Sujas em que sentido? Nas distorções cognitivas. Os nossos pensamentos, eles pregam essa peça na gente. Tem erro no nosso pensamento. Há erro na forma como a gente processa, né? Então, isso tudo faz com que a gente precise ter mais cautela ainda. Ao ouvir uma história, ao tentar entender, né, o posicionamento do outro, a gente precisa tentar pensar como o outro pensa, o que é um desafio. E quando a gente fala em grupo, aí é que se torna um desafio maior ainda, porque cada um pensa de um jeito. E as coléricas, todas caladas. Pode ser sanguínea falar? Eita, tá vendo aí? Pode, sanguínea, vamos embora. Eu tinha feito o teste da outra vez e deu 2 de cada. Eu digo, não, Lô, por favor, menos, viu? E aí eu refiz, minha filha, é só A mesmo. Aqui é topada. Tá vendo Minha aí? gente, inclusive teve até uma situação recente que eu já até falei com vocês aqui, de uma situação que eu presenciei de uma pessoa, conheci uma colega minha, e aí por uma atitude que eu tomei, tipo assim, eu vou resumir, né? A Lavínia estava chorando, que eu tinha prometido para ela um pirulito. E aí eu fui no mercadinho e comprei um pirulito. E tinha conheci uma colega que a gente fica aqui brincando, leva eles para a pracinha. E aí eu levei esse pirulito, ela olhou para mim do nada e disse assim: se fosse eu, traria para todo mundo, ver um monte de criança e traz só para uma. Só que ela falou num tom chateada, sabe? Eu fico até nervosa, até em falar, acredita? Tá vendo? Porque Aí, conviveu com tipo a assim, melancólica. eu não esperava aquela atitude, porque assim, foi tão inocente, eu não imaginei que ela, porque eu comprei só para a Lavínia, ela ia ficar daquele jeito aí, só que eu, como uma boa sanguínea, eu respondi na lata a ela. Até de uma forma que não foi legal, né, o serviço que a gente presta ao Senhor. Pai, eu te sirvo, e as pessoas acabam olhando para a gente, né, e julgando, não é crente, né? E aí eu disse assim para ela, com essas palavras. Eu disse assim, mulher, olha, eu não comprei porque eu só tinha para comprar para minha filha. Aí eu vi que ela fez uma cara feia. Quando ela fez uma cara feia, eu disse, olha aqui, a gente tem que ensinar os filhos da gente que as coisas dos outros é dos outros. E por isso que quando eu saio com a minha filha, eu digo para ela, ó, o que é dos outros é dos outros. A gente tem que ensinar isso, sabe por quê? Porque senão sua filha faz vergonha a você onde você chegar. Aí aquilo para ela foi uma afronta. De lá para cá, essa mulher não consegue nem olhar para mim, acredita? E depois eu fiquei, meu Deus, quem mandou eu falar aquilo? Meu pai, não era para eu ter falado, era para eu ter ficado calada, que ela já tinha ficado com raiva por causa do pirulito, né? Aí eu fiquei naquela, eu digo, Jesus, Senhor, toma frente, toma frente. Aí depois eu fui, mandei um áudio para ela, eu disse, minha irmã, me perdoe se a minha atitude não lhe agradou e tal. Não adiantou, essa mulher não olha nem para minha cara. E você acredita que vai ou não vai, eu me pego pensando o que é que eu poderia fazer para que ela mudasse esse pensamento de mim. Não sei se isso é de sanguíneo, né? Mas, tipo assim, foi pá, e eu revidei na hora para ela, assim, e falei firme, porque eu sou dessas, né? Misericórdia, Jesus. Aí foi essa situação, né? E eu sou sanguínea, e assim. E tem também o lado que a gente tem os aportes, né, que fala que a gente pega de outras pessoas. E também tem a moldagem do espírito, né, que molda a gente, e a gente acaba, às vezes a gente toma atitudes assim, eita, misericórdia, peraí, aquele negócio, calma, relaxa, respira, não falar isso agora, porque se tu falar agora vai ser pior. E O tem fruto do também isso, espírito né? mesmo, né, Anne?
Exato, que a gente para ali, freia na hora, porque em outros tempos eu não ia dizer só isso a ela, não. Eu ia dizer, mas aí eu disse só, aí eu digo, mulher, fica na tua, que é melhor. Vamos evitar. Aí, por causa desse bendito desse pirulito, eu perdi a amizade, mulher. Tu acredita? E aí, se ela for melancólica, ela tá até hoje remoendo o seu comportamento, né? Meu amor, ela passa da minha porta, às vezes quando ela passa, eu abro o portão, ela faz assim, ó, levanta o pescoço, aí eu, meu Deus do céu, eu digo, Senhor, o Senhor conhece meu coração, não tenho raiva dela, não, mas se ela tá, tipo, ela tá com essa atitude, o que é que eu posso fazer para mudar? Então, Eu já orei é, tanto. né? Mas eu acho assim, você reconheceu, sabe, Anne, o seu papel ali naquele momento. Você acabou tendo uma comunicação agressiva com ela, você revidou na Sim, lata, sim, né? Você nem pensou, nem fez aquele exercício, né? Vou respirar até, contar até 10, respirar fundo, sim, falar. não, Você respirei foi não, lá, vice. né? Então, assim, depois você se conscientizou, e não demorou tanto para você se conscientizar, né? Você se arrependeu. Quem promove isso na gente é o Espírito Santo mesmo. Minha filha, você pegou pesado nisso aqui. Vamos consertar. E aí, o que é bonito do sanguíneo é isso. Ele consegue reconhecer onde ele errou. Ele consegue chegar e, não, desculpa, né? É diferente aí de alguns outros temperamentos. Mas o sanguíneo, ele consegue fazer isso, né? Mas o que é que acontece aí? É ela agora quem precisa trabalhar isso nela. Parece uma besteira, um pirulito, mas para ela, se ela for melancólica, ela tá remoendo isso até hoje. Se ela for colérica, foi uma afronta o que você fez. Não, eu acho que ela não é não, porque se ela fosse, ela ia voltar a resposta a mim. Mas ela ficou calada, aí eu fui, falei com ela e tal, pronto. Aí ela botou assim, ela digitou uma mensagem, depois ela apagou, não sei o que foi que ela botou assim, tá certo, mulher, isso acontece. Aí eu disse, não, ficou tudo bem e tal, vai passar. Oxe, ela não consegue nem olhar para mim. Você percebe que não, ela não consegue olhar de tipo assim, ela sente algo por Ela mim, ela guardou aquilo de mim. guardou profundo. Foi. Ela guardou profundo, menina, para tu ter uma ideia, ela não deixa nem os meninos brincarem com a Lavínia. Consequência da sua atitude ali com ela, né? Ah, Mas assim, meu é Deus. ela quem precisa agora trabalhar isso. Você reconheceu, você pediu desculpa. Você tentou se reaproximar. Ela quem não quer. Eu tenho Posso, que respeitar, né? deixa eu Se dar o fosse meu, minha Lolozinha, misericórdia, meu Deus. não tô revestida pelo poder do Senhor. Não assim, né? Lá olhando assim, até para minha infância mesmo. Eu nunca tive amigas. Amigas não. Que para mim tudo ia, entendeu? Ninguém era fiel, eu ficava com todo mundo, mas eu não tinha aquela pessoa específica que eu contava meu segredo, né? Aquela coisa, não tinha. Nunca tive. Inclusive, até hoje no trabalho, da minha hora de almoço, eu tô botando minha pausa, eu tô saindo. As meninas, Sheila, nem chama. E isso é tão. Eu nem percebo que eu vou, programo minha hora, como aqui, escovo meus dentes e volto. Animada normal. Mas, tipo, é tão forte isso que eu acabo nem me percebendo. E uma vez a minha amiga disse assim: Ô, Elô, tu pega o mesmo ônibus que eu, reparem, tu pega o mesmo ônibus que eu, trabalha no mesmo lugar que eu, larga a mesma hora que eu, por que tu não me espera, hein? Aí eu disse, meu Deus, realmente eu não espero. Eu pego minhas coisas e vou embora ali, conversando comigo mesmo, programando minhas coisas. Tem isso aqui, tem isso, Só tem aqui. vai, né? Só vou, bem rápido, assim, né? É bem acelerado. E às vezes eu até percebo que eu tô percebendo, né? Que quando eu tô muito acelerada, eu começo a ficar muito meio nervosa, ansiosa, não sei o que é. E às vezes eu digo, meu Deus, eu tô muito acelerada. Peraí, começo a respirar, né? A voltar, a me perceber, porque tá sendo bem frequente. E às vezes eu tô andando, o barulho até dos carros para lá e para cá, e aquilo vai me tirando Uhum. meio. Digo, meu Deus do céu. Mas assim, voltando para isso, né? Então, é tão gritante que eu até na reunião até comentei, eu disse, eu não tenho amigas, mas eu tô orando para que o Senhor me dê as amigas dele, porque a gente precisa, né? Amigas do reino de Deus. Dorinha, minha best, Ana, minha best. Mas assim, até para você ter uma ideia, Betty,
eu, como tinha um senso de justiça muito forte, eu nunca fui muito ligada com as minhas irmãs. Eloane e Isadora era patoquinha, mas eu sempre fiquei de fora. Eu nunca entrava, porque quando eu entrava para dizer, não, isso aqui não tá certo, não. Não, isso aqui não é assim, isso aqui é assim. Entendeu? Aí Botava moral, né? Tem que ter uma que bota moral, né? sempre tinha isso. Então, nunca fui ligada. Os segredinhos, namoradinho antes, né? Aquela coisa. Nunca passou pela minha cabeça. Assim, né? E aí acaba me afastando um pouco. Até a minha psicóloga estava fazendo a terapia com ela. E aí ela disse assim, Heloísa, o que é que você espera das pessoas? Aí eu disse, nada, apenas que não me atrapalhem. Olha, menina, a mulher olhou para mim, aí eu disse, depois eu me analisei, eu disse, meu Deus, o que é que eu não espero das pessoas, só que não me atrapalhe, mas cada um viva a sua vida, é tranquila, tudo certo. Aí eu disse, meu Assim, se o mundo for só pra mim, tá tudo certo, né, se moça? tudo tá vindo, agora se vier me atrapalhar, eu boto no lugar, eu digo, ó, peraí, aqui não, aqui você não entra não. E várias outras coisas que minhas irmãs que podem dizer, mas assim, como eu falo até, eu convivo aqui em casa com a fleumática Cecília, fleumática maravilhosa, altruísta, muito fofinha, meu Deus, e com o melancólico. É uma mistura. É uma mistura muito forte. E assim, Cecília acaba pegando também as minhas manias. Na escola eu já fui taxada como a exigente, porque eu ligo logo para a diretora, ô diretora, tá tudo bem? Ó, aconteceu isso e isso. Hoje aconteceu o mesmo fato. Cecília chegou um pouquinho na escola nos jogos, depois do horário. Aí não colocaram ela. Rapidamente o pai me liga. Heloísa, Resolva, por favor. Heloísa, aconteceu assim. Aí eu pago meu telefone, ligo para quem? Para a diretora. Digo, fulana de tal, paz do Senhor, tudo bom, minha linda? É assim, assim, assim. Ela, só um momento, Heloísa, passou para o professor, que prontamente me deu a informação, Heloísa, porque já está na final, ela chegou um pouco atrasada, não vai poder participar dessa, mas as demais, com certeza, ela vai. Eu digo, pronto, tudo certo, então. Tudo certo, compreensível, tá certo, pronto, finaliza. Mas ela já está tão assim que eu ligo logo para a diretora. Ao invés de falar com a professora, falar com ela, eu falo com a professora, com a diretora. Minha gente, isso não é tão automático, que acaba sendo visto assim, como essa mãe da Heloísa, ninguém mexe, porque ela é exigente demais. Ela é exigente. Nas reuniões ela tá lá falando, mas aconteceu assim, isso aqui pode melhorar. Então tá sempre dando O colérico tem isso, né? É liderança, né? Você entra ali pra resolver. É um problema. E ainda mais com sua filha. Pronto, acabou. Meu Deus do céu. Pois eu não sei mais não o que eu sou, viu? Eu sou tudo aí. Já ficou na dúvida. Ô, Ló, é no Renascer? É, mulher. Tem que ser assim, minha gente. Eu já fiz um barraco naquela escola. Ah, Jesus. Prestem atenção no que ela tá falando, para ver se vocês conseguem ajudá-la no temperamento dela. Vai. Mulher, o primeiro ano, meu filho era mordido demais. O bichinho só era... Eu dizia, como é que uma professora e uma monitora, a diretora me expôs só não disse meu nome, né? Mas contou a situação do que eu fiz na escola no dia da mãe. Minha gente, eu peguei o Heitor no meio da apresentação e saí da escola. E aí, o que que vocês acham que ela é, minha gente? Só por essa deixa. Ela é todos ao mesmo tempo. Olha. Como é isso? Ela só não é fleumática, certeza. Não, acho que deve ser Sei não, minha gente, que eu sou. Mas às vezes ela deixa passar as coisas também, mulher. A Letícia, não, minha gente, é comunicativa, tá com todo mundo, tá ajeitando. Ela é comunicativa com a gente, mas ela fecha a cara para muita gente, é Letícia, viu? Elas me conhecem, viu, Beth? Eu acho que a Lelê é colérica. Colérica, tipo assim, ela é pelos dela, ela toma a frente, a iniciativa, não tinha medo de fazer as coisas, metia a cara mesmo para fazer. Ela é assim, eu acho que ela é colérica. Liderança, ela, bora, eu vou resolver, vamos resolver. Barraqueira. Tá vendo aí? O colérico tem um pouquinho disso, só um pouquinho.
Mas é porque é o senso de... Como é que eu posso colocar? Não é um senso de responsabilidade, não é isso? De justiça. Senso de justiça, de ser justo. O colérico, ele tem muito disso, ser justo. Se é justo, tá tudo certo. Se é injusto, tá tudo errado. Uhum. Ele é muito Sou assim. prático nisso. Eu acho que quem é colérico consegue explicar isso melhor. Mas é muito assim, né? Então, é aquela pessoa que lidera e é aquela pessoa que protege todo mundo que ela conseguir proteger. Meu Deus, eu não queria ser assim não, às vezes, viu? Que dói. Tomar as dores dos outros. Dói. Onde eu vim parar? Mas você pode usar isso a seu favor, sabe, Lele? Assim, o que é que acontece? O colérico, ele tem muito esse senso de justiça, ele vai muito para essa defesa, ele vai muito proteger quem ele ama, as pessoas que ele... E assim, o colérico ama todo mundo, né? A colérica ali de cima. Acho que pode dizer isso por mim. Colérico ama todo mundo. Mas o colérico, ele tem aquelas pessoas ali que ele tem um sentimento muito forte de proteção, para proteger. Então, ele desconsidera tudo, né? E isso é perigoso. É esse ponto que é perigoso no colérico. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso frear. Eu preciso entender que o outro, a quem eu quero defender, também precisa se defender. E é ele quem tem essa habilidade perfeita, porque ele sabe até onde ele suporta e até onde ele não suporta. Verdade. Então, Eu tenho várias histórias de vida em relação a isso, a tentar defender, inclusive de criança, de tentar defender a minha mãe. uhum. Isso. Ou seja, isso machuca, Ah, né? elas me conhecem, essas meninas. É. Eu tenho muito isso para o meu filho, para o Pedrinho. O Pedrinho, ele é colérico. Então, o Pedrinho, ele tem um perfil de colocar todos os coleguinhas debaixo das asas dele. E ele vai Sim. proteger todo mundo. E ele leva rebordosa grande por causa disso. Então, ele mudou agora há pouco de escola por conta disso também. Ele é aquele amiguinho que defende todo mundo, mas a professora caía marretando em cima dele. Né? Então, a gente precisou mudar ele de escola por conta disso e de outros fatores, mas isso foi o que mais pesou. Então, a gente sempre conversa com ele, filho, você pode cuidar, você pode tentar proteger o coleguinha, mas o coleguinha, ele precisa também se defender. Ensine o seu coleguinha a se defender. Mostre para ele que tem essa saída. Não é você quem tem que fazer isso. Mas ele assume, assim, um senso de paternidade sobre os colegas. Ao mesmo tempo que ele assume de paternidade para cuidar, ele assume para mandar. Então, a gente tem que ter um equilíbrio aí, nesse senso de responsabilidade. Porque, do contrário, fica muito pesado. Então, ele vai ser aquele coleguinha mandão. E quem é que gosta de ficar perto de quem é mandão? É. As meninas da semana passada reclamaram aqui. Né? Reclamaram semana passada. Então, assim, tudo Olha, isso precisa ser, né, equilibrado. Roberto, me diga assim, eu sei assim que todos os temperamentos têm seus lados bons e seus lados ruins, negativos e positivos, não é isso? Mas assim, uma dúvida, você acha que, e não sei se a explicação seria essa, tem um temperamento que seja pior do que o outro? Tipo assim, um exemplo, eu sou sanguínea, eu não queria ser sanguínea, eu queria ser colérica, eu queria ser fleumática, vamos dizer assim. Você acha que existe o pior e o melhor? Ou tipo assim, um menos, sei lá, acho que pela categoria aí, eu vejo que pelo fato de os quentes, eu acho que são os piores, não? Não, porque até os quentes precisam dos frios e os frios precisam dos quentes. Então, um complementa o outro. O que é que acontece? A gente sempre fica com isso muito forte, né? Nos temperamentos, tem as forças e tem as fraquezas de cada temperamento. Normal. As forças, elas potencializadas e usadas da maneira correta, perfeito, vai fazer você alavancar. Ali, aqueles pontos mais fracos, né, as fraquezas de cada temperamento, precisam ser aprimoradas e elas podem ser aprimoradas. Então, o sanguíneo, por exemplo, tá aqui. Colérico, fala. Colérico, ele não filtra. Eu tenho uma tia que é colérica, que foi a tia que me criou. Ela não filtra. Ela não passa, assim, por um filtro de delicadeza do melancólico, que não fala, nem do fleumático, que fala com carinho. Não passa. É na lata. Ontem mesmo eu estava falando,
O Pedrinho falou, eu falei com a minha prima no dia do meu aniversário, disse que era meu aniversário. Normal, criança sempre vai dizer, é meu aniversário, né? E aí a priminha respondeu, disse, eu sei, você acha que eu sou besta, é? E aí eu, como uma boa melancólica, disse, filho, ela tava, né, não tava boa nesse dia, ela não tava legal. Aí a minha tia faz de quarto, isso foi falta de educação. E eu precisava dizer que era falta de educação, eu tava só tentando ensinar pro menino que a menina não tava num dia legal e tá tudo bem. Então, assim, Às vezes essa colega, colérica aí de cima ela fala, aí eu olho para a sanguínea, a gente fica na vergonha alheia, a gente fica com vergonha por ela. Eita pra ela, meu Deus, ela faz a gente passar vergonha, viu? e aí ela pode aprender a não passar vergonha, nem É, deixar, quer dizer, não passar vergonha, não deixar que vocês passem vergonha, né? A é. vergonha ali. Por quê? É frear, é um exercício que eu preciso fazer. Eu sempre faço esse exercício com os pacientes. Tudo que tu tem para falar para o outro é realmente necessário? O outro vai entender? Se o outro não vai entender, não vai agregar nada, por que que tu vai lá falar? Para e pensa. Eu falei até para um paciente hoje, eu disse, vou falar igual minha avó falava para mim, morda a língua. Não fale, morda a língua e pense. Minha avó falava assim, morda a língua e pense, né? E aí eu disse, vó, não era assertivo morder a língua, né? Porque machuca, né, minha gente, morder a língua. Mas pare e pense, reflita, né? Eu estava falando para outra paciente hoje também. Aprenda que numa conversa assertiva, a gente vai propor uma conversa assertiva. Eu posso chegar assim, Anne, eu preciso conversar com você. A conversa é sobre esse assunto aqui. E eu vou precisar de X, de 10 minutos, por exemplo. Eu vou precisar de 10 minutos para conversar com você sobre isso. Mas para a gente conversar sobre isso, se a nossa conversa tender para uma discussão, tender para uma briga, a gente vai parar e depois a gente volta e conversa sobre isso. É lindo, né, minha gente? Não é lindo? É fofinho. Aqui, ó. Mantenha o equilíbrio, Tem plenitude, que a estar graça. em espírito. Exatamente. Mas eu preciso treinar, isso é treinável. Isso não acontece da noite para o dia, é treinamento. Eu tenho muita dificuldade em ser assertiva, até hoje. Eu sempre penso que se eu falar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, eu vou machucar o outro. Sempre penso isso. Sempre, com qualquer pessoa. Então eu tenho que trabalhar muito isso. Trabalhar muito e é frequente. Vou falar para fulano assim, assim. É muito mais fácil para mim chegar e descrever no WhatsApp. Fulano foi assim, 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 assim. Com os pacientes, era tão difícil ser assertiva com eles, mas eu precisei aprender a ser assertiva. Porque se eu não for assertiva, como é que eu vou ensinar sobre assertividade? Não tem como. Para ensinar, eu tenho que saber. Então, é um desafio para mim? É um desafio. É muito mais fácil escrever no WhatsApp? É muito mais fácil, mas eu tenho que me colocar na situação de falar, porque eu tenho que treinar. Então é sempre uma aflição, é sempre eu passo mal todas as vezes que eu vou ter uma conversa assertiva com alguém. Eu fico mal. Por quê? Porque às vezes, às vezes não, sempre eu acho que eu vou machucar aquela pessoa e o intuito não é machucar. Mas uma conversa assertiva para machucar, ela só machuca mesmo quando eu perco esse feeling, que é de conversar e passo a discutir. Então, isso precisa ser treinado. Treinado das nossas relações. Eu acho que o casamento é uma escola para a gente nesse quesito. Relacionamento com os pais é uma escola também. Relacionamento com amigos também. Relacionamento em grupos também. Ou seja, eu tenho várias chances de treinar uma comunicação assertiva. A comunicação assertiva é aquela que volta para mim. Lembra daquela história de apontar o dedo? Quando eu aponto o dedo para você, tem 3 voltados para mim. Então, eu vou falar sobre mim. Dorinha, eu me senti assim. Quando isso aconteceu, eu me senti assim. É diferente de chegar, Dorinha, quando você fez isso, isso, e já nem penso mais. Eu só vomito, né? Então, a gente precisa. Faz parte do temperamento? Muito, muito. Mas se eu conheço os pontos fortes do meu temperamento e eu potencializo isso, perfeito. Se eu conheço os pontos fracos e quero potencializar os fracos, eu estou baixando ali os fortes. Os fortes perdem. Eu preciso o quê? Eu preciso diminuir os fracos e enaltecer os fortes. Para tudo. Até num negócio, quando a gente vai estudar, por exemplo, para fazer um empreendimento, vou abrir meu consultório, vou estudar o que é pontos fracos e pontos fortes do meu consultório.
O que é diferencial no meu serviço e o que não é diferencial, o que pode ser um problema e o que não é. Então, eu tenho que estudar isso. Tudo é estudo, minha gente. Tudo passa por estudar. A gente não para de estudar. Estudar é pro resto da vida, né? E estudar a palavra para poder equilibrar o nosso temperamento, melhor ainda, né? Porque Deus é esse quem pode estruturar e pegar o que é forte e manter forte, e pegar o que é fraco e deixar fraquinho, deixar fraco, deixa baixo, como diz a história, deixa quieto, né? Porque quando eu potencializo isso que é fraco, eu estou agredindo a mim e agredindo ao outro. Então, o que tem no temperamento de forte, de bom, que fique. E o que tem de fraco, que machuca, que eu saiba estruturar, que eu saiba lidar. É isso. Que coisa linda, que coisa linda. Minha gente, eu acredito que o Senhor está nos moldando, né? Nos mostrando quem nós somos e nos moldando, como a Beth falou, né? Acho que todo mundo aqui sabe o que você tem de bom, né? O que você tem de positivo, vamos dizer assim, e o que você tem de negativo, né? Então, para mim foi muito esclarecedor, né? Algumas coisas que às vezes eu escuto, mas você é muito sensível, isso foi uma brincadeirinha, não falei sério, mas aí eu digo, é porque eu sou assim. O problema não está no outro, não são as palavras do outro, mas é porque eu sou assim. Então, eu começo a me conhecer e dizer, realmente, foi brincadeira, né? Foi uma simples brincadeira. E não foi para me ferir, não é porque o outro não me ama. Eu tento colocar isso na minha mente, né? Isso, com certeza, é um degrau na maturidade, né? Porque todos os dias o Senhor quer nos amadurecer em algo. Então, para mim foi muito precioso, minha gente, esse tempo. Beth, muito obrigado por ter disponibilizado 2 quintas-feiras para a gente, com todos os seus afazeres, suas coisas, sua família, correria, mas você estava aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Que você continue sendo esse canal de bênção, não apenas para mulheres, né? Mas para os seus pacientes que chegam nas suas mãos através do Senhor, é o próprio Deus, né? Que colocam pessoas necessitadas na sua vida. Que Deus abençoe muito, muito, muito sua vida, minha gente. Alguém quer falar rapidinho, que já são 10h16? Quero rápido. Fala. Não assim, né? A Dorinha estava falando, o Jonathan estava aqui sentado na porta, escutando, e disse, por favor, Heloísa, melancólica, por favor, Heloísa, se você puder, pede a ela muito obrigado, diz que realmente é muito importante esse momento, que vocês tiveram 2 quintas-feiras de ouro, ó. Pediu para eu agradecer por ele. Ele ouviu a outra um pouquinho e agora ele ia pegar essa Ele quer entrar no grupo. Ele tá igual o Edinho quer entrar no grupo da gente, olha o dedinho para eles. Heloísa, duas quintas-feiras de graça, assim, transmitindo o trabalho dela, disse que é algo fantástico. Eu digo, tá certo, vou dizer. Mas assim, realmente, né, agradecer, dizer que o Senhor transborde os seus celeiros em nome de Jesus. Amém. E cada dia mais você possa se aprofundar e poder ajudar outras pessoas, né? Porque isso realmente traz cura. Meu Deus, como traz cura, como traz libertação, né? Sim. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Prima ficou quietinha hoje, próxima quinta, viu? Deu o dobro, que você gosta de falar. Gente. Estava observando aqui, porque no meu teste deu melancólica, né? Sim. E eu achava que eu era sanguínea, porque eu tenho muito... Eu não sou de ficar calada, não. Se houver uma situação num grupo e houver alguma situação, como estou dando, mas eu sei reconhecer também que quando eu erro, porque o Espírito Santo ele toca na gente, não tem como. A gente querer ser algo que Deus transforma a gente em nova criatura, né? Mas eu estou só ouvindo. Para mim foi isso. Mas se você achava que você era sanguínea, talvez você tenha pego isso um pouquinho da tia Eliana. Lembra da tia Eliana?
O meu pai já é melancólico, É, com seu tranquilo, pai, porque a tio. liderança é tranquila, e a minha mãe totalmente. Aí, é pela criação de uns dois, né? Meu pai é É. melancólico. Pronto, No gente, entanto, ele boa também noite. tem um pedaço de fleumático, né? Ele, acho que ela pelo pai dele, né? A mãe dele também. É. É Pega um do menino. pouquinho, Mas dá pra mas gente, que nem a Bárbara falou aí, dá pra ir pegando. isso aqui é o início, né? E a gente, às vezes, com certeza, a gente vai ler a palavra e vai se Vai entrar mais identificar, duas né? no E grupo, viu? Vou vai, passar o número para você agora. tá certo. E a gente vai moldando, né? Intercessora Eloane, faça a nossa oração final, gente. Amém, Ela já glória a Deus. levantou. Ora pela Queria vida também da Amanda. agradecer aí. Alguém quer mais oração, gente? Questão de saúde, de porta de emprego. Estamos aqui, né? Só agradecer. Amém. Beth, obrigada também. Acredito que o Senhor tem sido um novo tempo. Estão ouvindo? Amanda, acho que quer falar. Estão ouvindo? Tá ouvindo agora? Tô ouvindo, Anne. Eu Estão acho que a ouvindo? Amanda estava falando. Ah, é? Vai, Mandinha, fala. Queria pedir oração, né, para as pessoas que estão aqui no quarto e algumas com dores também. Aí queria pedir orações por elas também. Amém. E agradecer, né, a disponibilidade da Beth. Eu tive a honra, né, de hoje poder participar, graças a Deus. Foi maravilhoso. E imagino o quanto foi maravilhoso também a quinta passada, que acabou não dando, né, para mim. Mas é uma bênção sempre poder estar aqui com vocês. Só gratidão. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite. Amanda. Amém. Deus abençoe. Pode as meninas ouvirem aí, viu? No hospital. Amém. Queria também agradecer a Beth pela disponibilidade, pelo coração. Eu acredito que é um novo tempo, o Senhor tem forjado as nossas vidas, né? O Senhor tem ajustado algumas coisas em nós. E saber um pouquinho sobre o nosso temperamento foi de Deus, né? Foi mais um ajuste que o Senhor trouxe para as nossas vidas, né? Porque quando a gente se conhece, mas quando a gente se conhece melhor, a gente pode frear aquilo que não é legal, né? Aquele que são os pontos fraquinhos, né? Como foi dito. E quero agradecer que o Senhor te abençoe ricamente, minha amada. Viu? E Deus vai fazer coisas grandes através das nossas vidas. Amém. Vou orar para a gente finalizar, orar pela Amandinha que está aí, pelo pessoal que está aí, né? Que o Senhor possa nos abençoar a cada dia. Amém. Pai, nesta noite, Senhor, em adoração ao teu nome, Senhor, queremos te agradecer pelo privilégio da vida, por estarmos aqui mais uma vez reunidas em teu nome e estarmos, Senhor, sentindo a tua presença, porque sentimos o Senhor tão perto de nós em todos os momentos, Pai. Deus, obrigado, Senhor. Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida da Amanda Frazão. Pai, essa mulher guerreira, essa mulher que tem colocação em ti, essa mulher que não tem se apartado da fé, Pai, mas ela tem, Senhor, se agarrado com todas as forças na tua palavra, se agarrado com todas as forças, Senhor, naquilo que o Senhor é para a vida dela, naquilo que o Senhor já derramou sobre a vida dela. Pai, que coração, Senhor. Pai, como desejamos, Senhor, ter essa fé que o Senhor tem aumentado a cada dia na vida da Amanda. Pai, o Senhor está com ela em todos os momentos, Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor não abandona a Amanda de forma nenhuma. Deus, quantas vidas têm sido impactadas através da sua vida, da sua atitude, do seu posicionamento. Deus, que em nome de Jesus o Senhor se levante do seu trono, Pai, e faça aquilo que o Senhor tem que fazer, Pai, para que a Amanda, Senhor, receba a vida, receba a cura, Pai. Em nome de Jesus,
Senhor, nós acreditamos plenamente que o Senhor é um Deus que não perde o controle de nada. O Senhor é um Deus que está com todas as coisas na palma das suas mãos. E aquilo que o Senhor quer fazer, o Senhor faz e não há quem impeça. E que o Senhor faça a sua vontade na vida da Amanda, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor trouxe a Amanda ao mundo não foi por acaso, mas que a Amanda cumpra seu propósito pelo qual o Senhor a chamou aqui nesta terra. Que o Senhor cumpra seu chamado pelo qual o Senhor designou para Amanda, Pai. Deus, eu oro também, Senhor, por cada pessoa que se encontra na sala que a Amanda está, que a tua presença invada este lugar, Deus, e que em nome de Jesus o Senhor possa quebrar cadeias, o Senhor possa despedaçar correntes, o Senhor possa entrar com a tua cura. Pai, existe uma cura divina que vem diretamente do teu trono. Pai, a cura, Senhor, ela desce diretamente do teu trono, que possa transbordar este quarto de hospital, Pai, aqueles que estão sentindo dor, que o Senhor possa aliviar. Aqueles, Senhor, que estão angustiados, que o Senhor possa arrancar a angústia. Deus, em nome de Jesus, sê com cada paciente. Pai, cada pessoa que está acompanhando, cada acompanhante, Deus, em nome de Jesus, sê com cada vida que estiver neste lugar. Deus, em nome de Jesus, aonde nós não podemos chegar, o Senhor chega. Aonde nós não podemos ir, a tua palavra, ela alcança. E que o Senhor alcance cada coração. Que o Senhor alcance cada vida que estiver neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, toma, Senhor, a vida dessas pessoas em tuas mãos. O Senhor é o Deus, é o dono da cura, o Senhor é o dono da vida. Pai, a vida está em tuas mãos e é o Senhor quem faz. Deus, nós acreditamos num Deus forte, nós acreditamos num Deus poderoso que nunca falhou. O Senhor é o Deus da guerra, o Senhor é o Deus da guerra, nada foge do teu controle, tudo está em tuas mãos, e que o Senhor faça a tua vontade na vida de cada um que estiver neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Entre com salvação, Pai, na vida daqueles pelo qual eles não aceitaram o Senhor. Deus, que eles se rendam ao Senhor, porque não existe outro Deus, não existe outro Deus além de ti, e que aquele, Senhor, que tem um coração duro, que o Senhor amoleça. Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, faça com que todo o coração endurecido seja prostrado diante do Senhor. O Senhor é um Deus forte. E nós colocamos todo o teu controle, Senhor. Todo o controle está nas tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue a abençoar essas vidas, a trazer aquilo que eles precisam, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Amém, Pai. Amém, gente. Vamos fazer a Amém. foto. Foi uma bênção. Muito obrigada. Muito obrigada, Amém. gratidão. Minha tia está aqui também, muito emocionada, estava ouvindo. Minha acompanhante. Amém. Deus abençoe. Deus. Obrigada. Muito Amém. Bora, gente, fazer a fotinha. Boa noite. Deus abençoe. 1, 2, 3 e já! Foi. Manda de Deus, Mandinha. Beijo, Amamos você. beijo, beijo. Deus Boa abençoe. Marinha, todo mundo. Beijo, beijo. Tchau, Tchau. Tchau, Beth.